O palco está escuro, completamente preto. O silêncio é absoluto, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Um único e pequeno holofote ilumina o rosto de uma criança. Ela é a criança ignorante, portadora da inocência e da dúvida. Os olhos da criança estão arregalados, curiosos. Ela observa o vazio, como se buscasse respostas no escuro. Ela fala diretamente para a plateia, uma voz pura e clara, cortando o silêncio. Esta voz é um convite, uma convocação. A criança estende a mão, convidando todos a participarem deste estranho encontro. Ela faz uma pergunta simples que paira no ar, pesada de significado não dito. Vocês estão ouvindo? Convidei algumas pessoas para conversar. Acho que elas estão um pouco perdidas. Esqueceram como simplesmente ser. A luz sobre a criança se apaga, e o palco permanece escuro por um instante. Então, um a um, holofotes encontram seus alvos, revelando figuras tomando seus lugares em uma grande mesa circular. Cada entrada é uma declaração, um pedaço da história entrando no presente. Agora, apresento os convidados deste círculo sombrio. Eu sou Mandrake, o mágico, ilusionista, mestre dos truques e dos mistérios. Um palco é um palco, e toda a plateia merece uma grande ilusão. Aqui, até a realidade pode ser dobrada. Mandrake, com seu olhar astuto, observa cada detalhe, pronto para transformar o óbvio em impossível. Eu sou Harry Houdini, mestre das fugas e dos segredos trancados. Toda fechadura tem uma chave, toda armadilha tem uma fraqueza. Que lugar é este? Houdini, inquieto, examina o ambiente, buscando saídas e enigmas ocultos. Eu sou Gengis Khan, conquistador de impérios, senhor da guerra e do destino. O olhar de Gengis é penetrante, carregado de histórias de batalhas e conquistas. Eu sou Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, guardiã dos segredos sombrios da alma humana. Tantas almas vibrantes em um só lugar. Elizabeth observa os outros, como se pudesse sentir o pulsar de cada coração ao redor da mesa. Eu sou o Arauto do Fim, portador de presságios e mistérios. O sétimo selo, a estrela caída, estava escrito. O círculo está completo. Cada figura carrega consigo um passado, um segredo, uma sombra. No centro, a criança espera pacientemente. Ela observa, escuta e prepara a próxima pergunta. O jogo está prestes a começar. A criança, sentada em um pequeno banquinho no centro da imponente mesa, finalmente quebra o denso silêncio. Ela observa atentamente os adultos ao seu redor, figuras históricas e lendárias, cada uma carregando o peso de seus próprios feitos e pecados. Sua voz é pequena, mas carrega um peso inegável, uma pureza que corta as camadas de ego e história. Com coragem, ela se dirige à mesa. Por que vocês gostam de mandar? Pergunta a criança ignorante, a inocência desarmada diante do tribunal dos poderosos. O primeiro a responder é Gengis Khan, o conquistador, senhor de impérios e temido por multidões. Sua voz ecoa com a força de quem nunca conheceu limites. Mandar é não ter medo. O mundo é um lobo. Ou você é o lobo, ou é a ovelha esperando para ser comida. Desde cedo aprendi que hesitar é morrer. Eu escolhi ser o lobo que lidera a matilha. Comandar é sobreviver. Conquistar é respirar. E cada vitória é uma prova de que existo. A criança volta seu olhar para outra figura, esperando uma resposta diferente, talvez menos brutal. Mas o poder, ali, não é apenas sobre medo. Surge então uma voz que busca glória acima de tudo. Mandrake, o mágico, mestre das ilusões e dos palcos, ergue a mão com um gesto teatral. Poder não é sobre medo, é sobre glória. É sobre ser visto, ser lembrado. Ser um imperador é ser um deus entre os homens. Cada ato grandioso é uma marca no tempo, uma história que ninguém pode apagar. É moldar o mundo à sua própria imagem, um monumento à sua própria grandeza. O verdadeiro poder é ser eterno na memória dos outros. A criança hesita, mas insiste, sua curiosidade maior que o medo. Ela encara os adultos, buscando entender o que há por trás de tanta sede de domínio. E você?
Pergunta, olhando para a mulher de olhar frio. Você machucou as pessoas para não ter medo ou para se sentir grande? Elizabeth Bathory, a condessa sangrenta, sorri com um misto de desprezo e nostalgia. Grande. Medo. Que palavras tão pitorescas. Era sobre beleza pequena e preservação. O mundo tenta roubar sua juventude, sua vitalidade, a cada segundo que passa. Eu simplesmente encontrei uma maneira de recuperá-la. O medo delas, a vida delas, era uma fonte. Não era sobre poder sobre elas, mas poder sobre o próprio tempo. Um ato desesperado e belo de desafio contra a decadência. O que é a crueldade diante da eternidade? A criança apenas escuta, absorvendo cada palavra, cada justificativa, cada sombra de arrependimento ou orgulho. O silêncio retorna, mas agora é carregado de perguntas não respondidas. Sua expressão é de profunda e inquietante confusão, como se tentasse decifrar um enigma impossível. O peso do poder e da crueldade paira no ar, e a inocência da criança parece ainda mais frágil diante dessas verdades sombrias. E assim, a roda do caos continua a girar, alimentada por perguntas que talvez nunca tenham resposta. A criança desvia a atenção, seu olhar agora recai sobre os mestres da ilusão e da profecia. Ela olha para Mandrake, depois para Rodine. O palco se ilumina, e figuras lendárias se destacam sob o brilho dos refletores. Com curiosidade inocente, a criança pergunta: sua mágica é de verdade? Você consegue mesmo fazer as coisas desaparecerem para sempre? Eu sou Mandrake, o mágico, mestre das ilusões e dos mistérios. Ah, mas esse é o segredo, não é? Minha mágica é tão real quanto o brilho nos seus olhos, pequena espectadora. É sobre fazer as pessoas acreditarem, mesmo que por um instante, que o impossível é possível. O verdadeiro truque não está nas mãos, mas nos corações que se permitem sonhar. Fazer um medo desaparecer ou uma esperança surgir do nada. Isso é magia. Isso é esperança. Isso é uma verdade poderosa, mesmo que seja construída sobre um gesto e uma fumaça. A ilusão criança é o que nos mantém acreditando no amanhã. Sure, answer. Eu sou Harry Houdini, o maior escapista que já existiu. Não é mágica, é habilidade, é prática, é sobre conhecer os limites de uma caixa, a fraqueza de uma corrente. Cada truque é um desafio à própria prisão. Eu não faço as coisas desaparecerem, eu escapo. Eu provo que sempre há uma saída. Minha performance não era sobre enganar as pessoas, era sobre inspirá-las. Mostrar que a esperança pode ser mais forte que qualquer corrente. Para mostrar a elas que nenhuma prisão, seja de aço ou de desespero, é verdadeiramente inescapável se você tiver a vontade de lutar contra ela. A única coisa que eu queria fazer desaparecer para sempre era a ideia de que somos indefesos. A criança observa, absorvendo cada palavra, cada gesto, e então, com voz hesitante, pergunta ao profeta: e você? Você vê o que está por vir? Isso significa que você pode viver para sempre? Se você sabe o fim, pode simplesmente não ir? Eu sou o profeta, aquele que testemunha o tempo. O futuro é uma torrente, uma enchente. Não pode ser parado, só pode ser testemunhado. Eu escrevo o que vejo, as pragas, as guerras, os reis caídos. É uma maldição. Viver para sempre assistindo os mesmos erros, as mesmas tragédias, se desenrolarem em diferentes figurinos? Não, criança. Isso não é vida. Isso é uma prisão muito pior do que qualquer uma que o Sr. Houdini já escapou. É uma eternidade de saber o horror que está por vir e ser completamente impotente para impedir um único momento disso. E assim, a criança percebe que cada mestre carrega sua própria ilusão, sua própria prisão, e que talvez,
A verdadeira mágica seja encontrar sentido mesmo diante do inevitável. Eu sou a criança ignorante, a voz da inocência e da dúvida. Meu papel aqui não é julgar, mas perguntar. Sou aquela que observa, que sente o peso do silêncio e a leveza da curiosidade. Nesta sala cheia de lendas e sombras, sou apenas uma criança. Mas minhas perguntas têm o poder de atravessar armaduras e máscaras. O ambiente ficou pesado. As grandes fachadas dos convidados começaram a rachar sob a suave pressão das simples perguntas da criança. O conquistador admitiu seu medo. Pela primeira vez, sua armadura parecia pesada demais para proteger o que havia dentro. O imperador confessou sua necessidade de glória. Sua coroa, antes símbolo de poder, agora parecia um fardo. O médico se escondeu atrás da ciência, e a condessa, atrás de uma ideia distorcida de beleza. Cada um, à sua maneira, buscava abrigo em certezas frágeis. Os mágicos debateram a natureza da verdade, e os videntes revelaram seu conhecimento como uma prisão eterna. O saber para eles era tanto dom quanto maldição. Todos estão expostos, suas motivações desnudadas não por um inquisidor astuto, mas pela inocência desarmante de uma criança, que só quer entender o porquê, por trás de suas vidas monumentais. O simples desejo de compreender desmonta muralhas erguidas por séculos. Todo o seu poder, crueldade e magia parecem encolher no pequeno e silencioso espaço. O cenário grandioso agora serve apenas para destacar sua fragilidade. Mas, antes de você ser um rei, ou um mágico, ou um monstro, quando você era pequeno como eu, alguém já te abraçou quando você estava com medo? Silêncio. Um silêncio profundo e ensurdecedor cai sobre a mesa. O tempo parece suspenso, como se todos aguardassem uma resposta impossível. Não é mais o silêncio de tensão ou antecipação, mas o silêncio de total vulnerabilidade. Aqui, todos são crianças novamente, perdidos diante de uma pergunta sem resposta. A pergunta ignora suas lendas e atinge a criança esquecida dentro de cada um deles. Por um instante, todos se lembram do que é sentir medo e desejar um abraço. As grandes figuras da história e do mito permanecem imóveis, despojadas de seu poder, sua crueldade, sua magia e sua sabedoria. Restam apenas seres humanos, frágeis e confusos. Resta-lhes apenas o eco de uma pergunta que exige uma resposta que eles não conseguem mais se lembrar, ou talvez nunca tiveram. O vazio da resposta pesa mais do que qualquer coroa ou segredo. Às vezes, as perguntas são as únicas respostas que teremos, e talvez no fim, seja isso que nos une. A busca, não a certeza. A luz final sobre a criança se apaga. A peça terminou. Mas a pergunta permanece, ecoando no silêncio de cada um de nós.